Eu tenho o prazer, a alegria de trazer uma mensagem para vocês aqui hoje. Tenho certeza que vem direto do trono de Deus, tem edificado a minha vida, vai edificar a sua. Algum tempo atrás, algumas semanas atrás, nós estávamos num retiro com os jovens da Comunhão Cristã. E lá eu tive o privilégio de ministrar essa mensagem. O pastor Pio, ele ia pregar depois de mim. Hoje isso não vai acontecer, tá? Não sei se para nossa alegria, para nossa... Mas isso... E aí ele pediu para mim, teria como? Você poderia trazer essa mensagem neste domingo? Então eu vim com um tema pronto, eu vim com uma mensagem pronta. E eu queria ler o texto de Mateus, do capítulo 14, do versículo 22 ao 25, que diz assim: Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho. Mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Queridos, a continuação dessa história fala sobre Pedro. E Pedro perguntando: Jesus, se és tu, manda-me ir contigo. Pedro sai do barco e ele dá alguns passos por sobre a água e de repente começa a afundar. Eu não sei você, mas eu sempre quis fazer essa pergunta para Jesus também. Jesus, Pedro afundou, mas você nunca afundou. Como é? Qual é o segredo para andar sobre as águas? E aí eu quero trazer uma mensagem então, falando sobre isso. Quantos de vocês querem aprender a andar sobre as águas? Quantos de vocês já tiveram essa curiosidade? Eu queria saber andar sobre as águas. Então eu quero falar um pouco sobre isso. E uma das coisas principais que precisamos entender é que toda a palavra ministrada, tudo que nós fazemos como povo de Deus é para levar as pessoas à estatura do varão perfeito. Tudo que falamos, tudo que ministramos, tudo que ensinamos é para que as pessoas saibam quem elas são em Cristo Jesus. E Efésios capítulo 4, versículo 13, Paulo fala sobre isso. Ele diz assim: até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Algumas versões dizem, a estatura do varão perfeito, o Filho de Deus. Então, tudo que Deus quer que façamos na terra é ensinar os outros de que eles também são imagem e semelhança de Deus através de Cristo Jesus. Ele quer que você tenha esse conhecimento, Ele quer ensinar isso. Então, quando nós pensamos que como faz para andar sobre as águas, a primeira lição que nós temos que entender é: aprenda com Jesus e com o que ele ensinou a Pedro, e não com Pedro. Eu nem li a parte da história onde Pedro andou sobre as águas, porque a mensagem não fosse focada em Pedro neste momento. Mas nós devemos aprender com Jesus. Ele é quem pode nos ensinar a andar sobre as águas. É Ele que deseja, nós devemos aprender e ter conhecimento de quem Ele é. Nós devemos seguir esse modelo. Ele é um representante, Ele é um referencial para nós. Jesus. É Ele quem nos revela quem somos. Por isso eu quero focar na história em Jesus um pouco. E o título dessa mensagem é Jesus, minha referência. Jesus, minha referência. Quando eu digo andar sobre as águas, eu não estou falando sobre, não saia daqui, se jogue numa piscina, ok? Mas eu estou falando assim, ei, você vive num mundo ao qual você não faz parte. Andar sobre as águas é andar num mundo ao qual você não faz parte, sem afundar, sem se molhar, sem ser influenciado por ele. Isso é reinar em vida. Sabe, você não foi feito para viver na água, não é mesmo? Você não foi feito para ser um peixe e nem o Aquaman, mas você
foi enviado. Pedro, ele estava num ambiente, num mundo ao qual ele não pertencia. Jesus estava andando sobre as águas, um mundo ao qual ele não pertencia, e aquele mundo não influenciava ele. Na verdade, estava sujeito a ele. Isso é reinar em vida, poder andar neste mundo. Nós fomos enviados ao mundo, poder andar aqui sem ser influenciado pelo mundo, mas sendo solução para o mundo, trazendo respostas para o mundo. Na primeira tentativa, Pedro tentou e afundou, porque ele perdeu o referencial em Cristo Jesus. Mas nós precisamos entender, e eu quero ensinar aqui, trazendo 2 princípios básicos da vida cristã, sobre como andar sobre as águas, como reinar em vida, como passar pelo mundo e não ser influenciado por ele, não afundar ou não se molhar. Eu quero falar um pouco sobre isso, e para isso eu quero colocar como base dessa mensagem o texto que se encontra em Efésios capítulo 2, versículos 3 ao 10, que diz assim: anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Ou seja, estava submerso, estava lá perdido, estava se afogando. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Por natureza, merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes, para nós as praticarmos. Eu quero colocar essa passagem como base, porque ela fala sobre o processo completo da história da humanidade. Ela fala sobre a queda, ela fala sobre o pecado, ela fala sobre o perdão, ela fala sobre a nova natureza, um novo nascimento, ela fala sobre o nosso propósito. Esses versículos que acabamos de ler, eles respondem tudo. É um resumo do Evangelho, é um resumo do que Deus fez por nós. Ele fala sobre perdão, ele fala sobre natureza, ele fala sobre propósito. E para entendermos então esse processo, para entendermos o que Deus está falando aqui nesses versículos, eu quero trazer então 2 pontos nessa mensagem. E o primeiro deles é: meu valor em Cristo. Para aprendermos a andar sobre as águas e reinar em vida, a não sermos influenciados por esse mundo, nós precisamos entender qual é o nosso valor em Cristo. Qual é o meu valor, qual é o seu valor em Cristo Jesus? E nós não chegaremos a esse conhecimento se nós não sabemos, não conhecemos quem é Jesus. Por isso eu quero ler alguns textos, alguns versículos com vocês sobre quem é Jesus. Por isso, em João capítulo 1, versículos 1 ao 14, dizem assim, descrevendo quem é Cristo Jesus. Preste atenção. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e ele era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas e as trevas não a derrotaram. Surgiu um homem enviado por Deus chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Ele próprio não era a luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz, que ilumina todos os homens. Aquele que é a palavra estava no mundo,
e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, aos quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, a glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Jesus Cristo é a luz, Jesus Cristo é a palavra. Sem Ele nada do que existe se fez. Ele era referência para os homens, Ele é o padrão para os homens. Jesus Cristo é o único nome que nos oferece salvação e nos faz filhos de Deus. É através de Jesus que nós temos a oportunidade de nascermos de Deus. Jesus, olhe quem é Jesus. Jesus, a gente entende mais um pouco sobre Ele em Filipenses 2:9, que diz assim: por isso, Deus o exaltou a mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Em Filipenses 2:9 a Bíblia diz: por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Não existe ser, não existe pessoa, não existe nada que tenha um nome superior ao nome de Jesus Cristo. Nada é superior a Jesus, nada. É por isso que em Atos capítulo 4, versículos 11 e 12 dizem assim: este Jesus é a pedra que vocês construtores rejeitaram e que se tornou a pedra angular. Ele é quem define direção. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Só existe salvação no nome de Jesus. Ele é o único. É por isso que Apocalipse capítulo 19, versículo 16 diz: e em seu manto, em sua coxa, está escrito este nome: Rei dos reis e Senhor dos senhores. Rei dos reis e Senhor dos senhores. Nada e ninguém é superior a Jesus Cristo. Ele tem uma importância central na nossa história e na história da humanidade. Jesus, ele tinha todos os pré-requisitos para ser o Salvador da humanidade. Jesus tinha todos os pré-requisitos para salvar a minha vida e a sua vida. Nós precisamos entender isso, o valor de Jesus. Sem Jesus Cristo, Deus não teria criado o mundo. Sem Ele, Deus não teria feito nada. Deus seria limitado. Mas com Jesus, Deus disse pela palavra: haja luz e houve luz. Ele disse e o mar e a terra se separaram. Houve trevas, houve luz, houve tudo que foi criado, os peixes, as aves, os animais. Ele fez tudo através de Jesus. Olha a importância de Jesus. Jesus era o Filho unigênito de Deus. O único Filho de Deus. Eu não sei quantos de vocês têm filho, mas a importância e o valor que você dá para um filho. Olha o valor que Jesus tinha para Deus. Deus olhava para Jesus e falava: ei, sem Ele eu não consigo fazer nada. Ele tem um valor inestimável para mim. Ele é muito importante para mim. Na verdade, Ele é meu único filho. Olha o valor que existe em Jesus. Ele é a palavra, Ele é a luz, Ele é a verdade. Jesus Cristo. Então, Deus nos amou de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito. Ele olhou para você, para mim. Nós precisamos entender isso, o valor da substituição de Cristo por nós, de Jesus por nós. Ele olhou para você e para mim, Deus olhou para você e para mim e falou assim: ei, Ele, Jesus,
vai substituir o seu lugar. Você merece a morte, mas Ele vai morrer no seu lugar. Você merece a morte por causa dos pecados e transgressões, mas Jesus, que não merece isso, que eu não vivo sem Ele, que eu sou limitado sem Ele, Ele vai morrer no seu lugar. Esse é o valor da substituição da obra de Jesus. Ele tomou o meu lugar e o seu lugar naquela cruz. A Bíblia diz que aquele que não tinha pecado, se fez pecado por nós. Ele não cometeu nenhum pecado, nunca cometeu nenhum erro, mas ele se fez pecado. Ele assumiu o seu e o meu pecado, para que nós nos tornássemos justiça de Deus. Para que nós recebêssemos uma nova posição em Deus, em Cristo Jesus. Só Ele poderia fazer isso. Só Ele tinha os pré-requisitos para nos substituir. E Ele fez isso por amor a mim e a você. É por isso que em Hebreus capítulo 7, versículo 27, a Bíblia diz: ao contrário dos outros sumos sacerdotes, Ele não tem necessidade de oferecer sacrifícios dia após dia. Primeiro por seus próprios pecados, porque Ele nunca pecou. E depois pelos pecados do povo. E Ele o fez uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Antigamente, pela lei, o sacerdote tinha que fazer um sacrifício para perdoar os pecados, para cobrir os pecados deles, do sacerdote. Depois um sacrifício para cobrir os pecados do povo. Tinha vários rituais, vários tipos de animais eram sacrificados para diversos tipos de coisas, para encobrir o pecado do povo. Por isso, todo dia, eles se sacrificavam. Porque todo dia havia um pecado novo, um erro novo, uma atitude errada nova. E ali precisava ser encoberto pelo sangue dos animais, de novo, de novo, de novo. Mas Cristo não precisa fazer isso. Porque Ele era o Cordeiro perfeito. João, que veio testemunhar acerca da luz, um dia disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus não encobriu pecados com seu sangue. Ele tirou o pecado do mundo com seu sangue. Por isso um único sacrifício foi perfeito. Uma única obra. Jesus se entregou e tirou o pecado do mundo, para que eu e você pudéssemos ter uma vida livre, de satisfação, de alegria. E nós precisamos então nos identificar com esse valor. Nós precisamos entender o valor que nós temos. Se Ele substituiu a nós, qual é o valor que temos? Precisamos nos identificar com esse valor. Precisamos entender que somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus. Eu não sei se você já parou para se perguntar: ei, qual será que é meu valor? O que será que vale isso aqui? Será que eu sou importante mesmo? Será que alguém valoriza isso? Eu não sei se você já parou para perguntar isso. Qual é o meu valor? Qual é o meu papel? Qual é a minha posição? Aonde eu me encontro? Qual é o meu valor, Deus? Ele está falando assim: eu não sei qual é o valor de Jesus. O seu valor é igual ao valor do meu filho. O seu valor é o valor de Cristo Jesus. Ele comprou você pelo valor de Cristo Jesus. Ele pagou pelo meu e pelo seu pecado com Cristo Jesus. Vocês entendem isso? A nossa referência de valor está em Cristo. A nossa referência de valor está em Cristo Jesus. É por isso que vários versículos dizem: em Cristo, nele, por Ele, para Ele. Deixa eu ler alguns para vocês. Romanos 8, 1 a 2, ou 1 e 2. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. 2 Coríntios 5,17 diz: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Romanos 5,17 diz também, fala sobre Jesus: se pela transgressão de um só, a morte reinou por meio dele,
muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Jesus Cristo. Precisamos começar a estabelecer Jesus, centralizar Jesus e colocá-lo como referencial do nosso valor. Entendermos que Deus pagou com Jesus por mim e por você. Esse é o valor que você tem. Precisamos colocar Ele como referencial. Se tirarmos, Jesus desses versículos, não sobra nada. Não sobra nada. É como se você tivesse uma casa com todos os eletrodomésticos possíveis, com tudo que você quer. Está lá o liquidificador, o micro-ondas, a geladeira, tudo está lá, tudo. Só que não tem energia elétrica. É como se você tivesse todas essas promessas, mas sem a garantia de que ela vai se cumprir. É como se você tivesse tudo o que você precisa para viver, mas não tivesse vida. Jesus é a centralidade disso tudo. Jesus é quem faz com que essas coisas tenham vida, que essas coisas sejam verdades. Só Jesus. É só Jesus. Você compreende o seu valor ao entronizar e centralizar Cristo Jesus na sua vida. Sem Jesus Cristo, existe uma infinidade de desgraça para você. Mas com Jesus Cristo, existe uma infinidade de graça para você. Bênçãos, prodígios, maravilhas, milagres. Isso em Jesus. Sabe, absurdos acontecem quando nós tiramos Jesus do centro, do valor. Quando deixamos de compreender que a humanidade tem o valor que Jesus tem. Absurdos acontecem. Esses tempos atrás eu estava conversando com o pastor Pio, e ele estava falando sobre uma reportagem, um repórter escrevendo sobre a gravidez da duquesa lá, nova duquesa da Inglaterra lá. E ela está grávida. E todos os jornais então chamam o filho dela de bebê. Um bebê está vindo, um bebê está vindo. Mas o repórter ele coloca um pensamento assim, porque é dela, e eles consideram aquele bebê com valor, seria um absurdo se ela abortasse. Mas quando tem um bebê na barriga de uma mulher, lá numa favela, sem importância, onde ninguém olha para ela, aquilo não é um bebê, é um feto. Absurdos acontecem quando você tira Jesus do referencial. Você coloca valores em algumas coisas e em outras não. Ou seja, um feto pode ser abortado, o bebê dela não. O filho, aquele menino que vai nascer na realeza, ele não. Os valores são invertidos. É um absurdo o que acontece quando tiram. Você começa a não compreender algumas pessoas porque elas são diferentes. Porque elas não fazem parte do seu sistema religioso, elas não merecem o amor de Deus. Ah, mas ele tem a tatuagem, o piercing, o olho tatuado, tem um chifre na cabeça, ele não. Porque não entendemos o referencial de valor, ele tem o valor de Cristo Jesus. Coisas absurdas acontecem quando tiramos o referencial que é Jesus. Nós precisamos entender que essas pessoas foram compradas pelo sangue de Jesus Cristo também. Elas têm o mesmo valor. Sem Cristo, existe uma infinidade de morte. Com Cristo, infinitas possibilidades de vida. Pois só Cristo pode transformar pranto em alegria, tristeza em felicidade, dor em satisfação, doença em saúde, trevas em luz. Somente Ele pode. Mas nós precisamos entender o nosso referencial de valor nele. E estar em Cristo é tê-lo como referencial. Estar em Cristo Jesus é tê-lo como referencial. Ele é o nosso referencial. Ao colocá-lo como seu referencial, surge em você infinitas possibilidades de abençoar e amar pessoas. Surge em você a possibilidade de dar vida.
Quando você coloca Ele como seu referencial, você entende o valor do próximo. E aí você é capaz de amá-lo. Jesus, Ele precisa ser o nosso referencial, porque pela graça nós somos capazes de amá-lo, porque pela graça fomos salvos pela fé para as boas obras. Para as boas obras. Cristo, então, é a referência do amor de Deus por mim. Cristo é a referência do amor de Deus por mim. Quer saber quão grande é o amor de Deus por você? Compreenda Cristo Jesus. Ele é a referência. A Bíblia diz assim: pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo. Pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo. É por isso que o valor que Ele deu a nós depende do amor dEle por nós. Ou seja, como produtos, nós não valíamos o que Ele pagou. O valor que nós temos depende do amor dEle por nós. Porque como produtos, nós não tínhamos o valor que Ele pagou. É como se Ele tivesse comprado uma casca de banana, uma fralda suja com uma Ferrari. O valor atribuído não estava no produto, mas no amor que Ele colocou e depositou em nós. Vocês entendem isso? Não sei se você já foi comprar uma bala no sinaleiro de um menino, um garotinho, e ele fala assim: ei, é R$1, tio. E aí você dá 10 e pega a bala. Você comprou aquela bala não por R$1, por 10. Mas não pelo valor do produto. Você não pagou 10 pelo valor do produto, mas pela sua demonstração de amor por ele. Mas pela sua demonstração de amor por ele. Foi isso que Jesus fez. Nós estávamos mortos em transgressões. Nós éramos seres sem vida. Ele comprou um monte de cadáver. Não valíamos nada, não poderíamos produzir nada. Mas Ele pagou com o seu Filho. Lembra quem é Jesus? Sem Ele, Deus não faria nada. Ele era o Filho unigênito, a luz, a palavra, a verdade. Esse é Jesus. E Ele usou Jesus para comprar você. As coisas têm o valor que atribuímos a elas, que queremos pagar por elas. E se Deus comprou você com Jesus, qual é o seu valor? Se Deus comprou você com Jesus, qual é o nosso valor? Isso só pode ser feito por amor. O amor é incondicional. Troca algo de valor por algo que deve ser valorizado. Ele trocou eu e você para poder valorizar a nós. Sabe, depois que, se você olhar uma guitarra, ela custa, eu não sei quanto custa, mas custa R$1.000, $1.000. Porque se eu estiver errando é para cima, né? $1.000. Mas se eu colocar na mão de alguém que sabe, é habilidoso, é famoso, e ele tocar aquela guitarra, depois que ele usar, as pessoas pagam $30.000 por ela. Ela acabou de aumentar o referencial de valor dela. Se Deus comprou você por Jesus, com Jesus, olhe o valor que você tem. Por isso, nada nessa terra tem valor suficiente para comprar você e escravizá-lo. Nada tem valor para escravizá-lo. Só Jesus. Ele é quem tem esse amor. Esse amor, então, é o que expulsa todo medo, porque nada pode nos escravizar. Eu fui comprado pelo mais alto preço. Sabe, eu não vou mentir por R$1 milhão. Eu não vou mentir por uma promoção. Nada me compra, nada me escraviza. Eu já fui comprado pelo mais alto preço para me ver livre. É o amor que expulsa o medo, pois o amor é a natureza que nos permite ter a atitude de valorizar o outro.
Quando nós mudamos a nossa natureza, quando confiamos em Deus, Ele nos dá o direito de nascermos de Deus. Deus é amor, nós somos filhos do amor, nós somos amor. Está no nosso DNA o amor de Deus. E só esse amor que expulsa todo medo é o que me faz valorizar também o outro, tomar atitudes que valorizam o outro. E receber o amor é receber um novo valor, um novo referencial. É conhecer a sua identidade. E ao conhecer a sua identidade, você se torna livre e confiante. E ao ser livre das coisas que te prendiam, você se torna livre para ser solução. Quando você se torna livre das coisas que prendiam você, porque você entendeu o amor de Deus por você, você entendeu o seu novo referencial de valor, ou seja, nada pode me comprar, nada pode me escravizar. Isso me faz livre para não me preocupar comigo mesmo, mas amar o próximo e tomar atitudes com relação ao próximo, ser solução no mundo. Andar sobre as águas é andar nesse mundo sem ser influenciado por ele, mas trazendo solução para aqueles que estão se afogando. Isso é reinar em vida. Isso é reinar em vida. E valorizar os outros. Obras, fala de obras. Ser solução, fala de obras. Fala de obras. Por isso o segundo ponto da minha mensagem é: minhas obras em Cristo. Minhas obras em Cristo. Minhas obras em Cristo, preste atenção nisso, são a manifestação da minha natureza. Minhas obras são frutos de quem eu sou. Você já viu a laranjeira se esforçando para dar laranja? Não, ela dá fruto. Você já viu a laranjeira tentando dar limão? Não tem como. E Deus, Ele mudou a sua natureza. Agora nascemos de Deus. Mudamos a natureza, não somos mais alma vivente, somos espírito vivificante. Ele alterou a nossa natureza. Antes, a gente era limão, azedo. Agora, laranja, docinho. Vocês entendem isso? O fruto de quem somos é amor agora. Fala de obras, fala das nossas atitudes. As obras, então, são fruto de quem somos. Nós não nos esforçamos para amar. Nós nos esforçamos para ser egoístas. Nós nos esforçamos para mentir. Nós nos esforçamos para roubar, para, sei lá o que mais. Para dar o fruto da natureza antiga, nós nos esforçamos. Para dar o fruto da nova natureza é natural. Flui de nós bondade, flui de nós justiça, flui de nós verdade. Flui de nós. A lei antigamente queria que nós fôssemos limoeiros que dessem laranja. E a gente tentava se esforçar, e saía limão. Paulo fala, as coisas que eu desejo fazer, não consigo. Mas as coisas que não quero, essas faço. Mas ele alterou a nossa natureza. Depois que Paulo fala isso, ele fala sobre a transformação de natureza. Ele fala como ele se tornou filho de Deus. E como essas coisas agora são um fruto do Espírito que habita nele. É assim. É por isso que em Efésios capítulo 2, versículo 10 fala, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus a preparou antes para nós as praticarmos. Por natureza, agora somos filhos de Deus, somos como Ele em Cristo. E quem Ele é? Vocês lembram quem é Jesus? Eu quero pegar um dos exemplos que usamos. Jesus, ele diz assim, eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. Vamos falar um pouco sobre Jesus sendo luz, então. João, capítulo 8, versículo 12 diz, falando novamente ao povo, Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Esse é Jesus falando sobre ele.
O interessante é que depois, Jesus ele fala em uma outra passagem, em um outro momento, ele fala algo diferente. Ele já não fala mais, eu sou a luz do mundo. Ele diz em Mateus capítulo 5, versículos 14 e 16 o seguinte: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Versículo 15. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim, preste atenção nesse versículo. Assim, brilhe a luz de vocês diante dos homens. Brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras. Como que brilhamos a luz? Com boas obras, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. E glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Jesus, então, em várias passagens, ele iguala a nós a Ele. Ele se iguala a nós a Ele. Em várias passagens. Aqui no exemplo que estamos usando, ele disse, eu sou a luz, mas vocês são luz, vocês são a luz. Ele falou, ei, do mesmo jeito que eu sou a luz do mundo, você é a luz do mundo. Por quê? Porque o seu referencial de valor sou eu, você é igualzinho, você tem o mesmo preço que eu. Você é igualzinho a mim. Você é igualzinho a mim. A minha pergunta é, de vez em quando, mas por que nós nos sentimos tão pequenos? Se Ele sempre se iguala a nós, se somos iguais a Ele, por que nos vemos tão pequenos? Surge uma situação e achamos que a situação é maior que nós. Bate o vento, o mar se levanta e achamos que aquilo é maior que nós. Precisamos colocar Jesus como nosso referencial, entender o nosso valor, e essas coisas não nos dominarão. Essas coisas não nos dominarão. Foi Ele que nos colocou assentados nas regiões celestiais. Foi Ele que pegou a luz, a candeia e colocou na posição correta para iluminar toda a casa. Foi Ele. Ele compartilhou a natureza dEle conosco. Ele nos fez luz. Ele nos tirou das trevas e nos trouxe para a luz. Ele mudou a nossa natureza. Antes éramos trevas, agora somos luz. Somos luz, iguais a Jesus. Existe um mistério na luz. A luz ela é um dos elementos principais das nossas vidas. Luz. Sem a luz aqui, hoje estaríamos perdidos. Sem a luz, perderíamos referencial. Sem a luz, várias coisas aconteceriam. Nós precisamos entender um pouco sobre a luz. E Efésios, capítulo 5, versículo 8 a 10 e versículo 13, fala um pouco sobre luz. Olha o que diz lá. Porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz. Ou seja, manifestem as obras da luz, pois o fruto, não o esforço, o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Você não se esforça, é fruto seu, bondade, justiça e verdade, é fruto. Antes. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Mas tudo que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visíveis todas as coisas. O que a luz faz? Torna visível todas as coisas. Em Colossenses capítulo 1, versículo 15, ele revela aqui, falando sobre Jesus, o texto falando sobre Jesus, revela um pouco da função da luz, Jesus como luz. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Assim como Jesus era luz, por Jesus ser luz, ele tornava Deus que é invisível, visível.
Vocês estão entendendo? A luz torna visível todas as coisas. Mas Deus é invisível. Como que nós vemos Deus então? Na revelação, na imagem de quem é Jesus. Mas Jesus, ele disse, não apenas eu sou luz, vocês são luz. Vocês são luz. Ou seja, você é a imagem do Deus invisível. Como que as pessoas veem a Deus, o Deus que é invisível? Através das suas atitudes. Através das suas obras. Deus confiou em você para que as pessoas saibam quem Ele é. Ele mudou a sua natureza, fez com que você desse fruto de bondade, justiça, verdade, para que as pessoas pudessem ver Ele. Nós somos aqueles que revelam a Jesus, a Deus para o mundo. Nós somos a imagem do Deus invisível. Nós somos a imagem do Deus invisível. A nossa nova natureza em Cristo serve para manifestar a Deus. Por isso não lutamos para deixar de pecar, nem lutamos para realizar boas obras. Isso é fruto nosso, boas obras são fruto dessa nova criação. Porque Ele é o primogênito da criação. Qual criação? De filhos da luz. Antes Ele era o unigênito, único capaz de ser luz. Agora Ele é o primogênito. Ou seja, o primeiro entre muitos irmãos que também são luz. O primeiro entre muitos irmãos que também são luz. A nova criação é a criação dos filhos da luz. Antes vocês eram trevas, agora são luz. E a luz torna visível todas as coisas, até mesmo o Deus invisível. E as pessoas então vão aprender quem é Deus através das nossas atitudes. De manhã eu brinquei, eu falei, se eu fosse um pastor da lei, a pergunta que viria aqui seria, e as suas atitudes? Têm revelado Deus? Mas como eu não sou, não vou fazer isso com você. Temos revelado Deus, vamos revelar a Deus, existe esse potencial em você. Olha o potencial que existe em você, revelar quem Deus é. Ou seja, para nós podermos revelar quem Deus é, todas as coisas que Ele pode, eu posso também. Ele colocou em mim essa capacidade, essa possibilidade. É por isso que Jesus diz, farão as obras que faço e ainda maiores. E ainda maiores. Suas atitudes revelam a Deus, pois você tem o DNA de Deus, você é filho dele. Você tem a mesma natureza espiritual de Deus. Nossas obras em Cristo são para revelar quem Deus é. E agora eu quero concluir lendo uma história, mas antes disso, preste atenção nessa frase que eu tenho aqui, nesse parágrafo aqui. Ao entendermos Jesus como nosso referencial de valor, entendemos que fomos feitos para reinar. E reinar é poder revelar o Pai em um mundo que não pode vê-lo. Ao entendermos Jesus como nosso referencial de valor, entendemos que fomos feitos para reinar. E reinar é poder revelar o Pai em um mundo que não pode vê-lo. E agora eu quero ler essa história que está lá no Evangelho de João, capítulo 21, versículos 1 ao 7. E trazer um princípio, trazer um entendimento para nós entendermos sobre como andar sobre as águas. Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos, ou seja, ele já tinha morrido e ressuscitado à margem do mar de Tiberíades. E foi assim, João começa a narrar então. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e 2 outros discípulos. Vou pescar, disse-lhe Simão Pedro. E eles disseram, nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele lhes perguntou, filhos, vocês têm algo para comer? Eles responderam que não. Ele disse, lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles a lançaram
e não conseguiram recolher a rede. Tal era a quantidade de peixes. O discípulo a quem Jesus amava, João, disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer isso, vestiu a capa, ou seja, ele estava nu, pelado, ele vestiu a capa, pois havia tirado, e lançou-se ao mar. Sabe, nós fomos feitos para manifestar quem Deus é, revelar quem Deus é. E ali, nesse momento, nós precisamos entender que Deus não desiste do propósito. Deus, ele não desiste do propósito. Jesus tinha feito pescador de homens, não de peixes. E Pedro estava pescando. Deus, ele não fica nu, no sentido de perder a esperança, o conhecimento de quem é. Jesus tinha revelado para Pedro: tu és Pedro, e sobre essa rocha edificarei a minha igreja. E Pedro ali tinha perdido a confiança na sua identidade. Pedro então tinha desistido do propósito, perdido a esperança, desacreditado em sua identidade. Pedro tinha perdido Jesus como seu referencial. Jesus havia morrido, ele já não tinha mais certeza sobre as coisas que Jesus tinha falado sobre ele. Ele nem reconheceu Jesus quando viu. Ele tinha perdido Jesus, ele não tinha mais Jesus como o centro. Ele deixou então de pescar homens e foi pescar peixe. Abriu mão do seu propósito, perdeu o seu referencial. Ele tinha perdido o seu referencial de valor. Por isso, não estava revelando quem Deus é. Por isso, pescou a noite toda e não pegou nada. Você consegue ver Deus tentando pescar e não vi nada? Ele não estava revelando quem Deus é. Mas quando João disse, quando o discípulo a quem Jesus amava disse: é o Senhor. É o Senhor. Eu consigo imaginar Pedro, ele estava de costas. Ele tinha, deixa esse cara lá na praia, lá, deixa isso, vamos pegar o peixe aqui. Ele falou, mas tá legal, não importa. Agora a gente tem peixe. Mas quando ele escuta João, que João estava curioso, ele olhou assim, João estava olhando e falou: ei, é o Senhor. Quando Pedro escuta isso, ele lembra do referencial que é Jesus. Ele lembra que ele tem valor. Ei, se Jesus está vivo e ressurreto, eu não deveria estar perecendo, sofrendo, morrendo. Eu não deveria passar mais por isso. Jesus é o meu valor. Ele lembra que Jesus fez dele rei e sacerdote. Foi Pedro quem disse: nós somos nação eleita, um povo escolhido, sacerdócio real. Ele se lembrou de quem Jesus era. Ele colocou a sua capa. Capa fala de autoridade, capa fala de cobertura. Ele lembrou quem ele era. Ele não foi feito para andar nu. Ele sabia da sua identidade. Ele sabia quem ele era. Ele coloca a sua capa. E queridos, ninguém coloca capa para nadar. Pedro agora sabia quem era.
E ao pôr a capa, saber quem ele era, ele entendeu que as coisas não podem dominá-lo. Ele tem autoridade sobre esse mundo. Nada vai influenciá-lo. Ele não vai afundar. E quando ele pula do barco, queridos, ele não afundou dessa vez. Ele tinha Jesus como seu referencial. Ele sabia quem era, ele caiu em terra firme. Ele caiu em terra firme. Ele foi marchando até Jesus. Enquanto ele marchava até Jesus, ele lembrava: eu tenho valor, eu sei quem eu sou, porque nele, porque em Jesus nós temos valor, sabemos quem somos, é nele, é por ele, é para ele, sempre ele. Jesus é o nosso referencial, Jesus é o nosso referencial de valor, sempre. Toda honra, toda glória e todo poder seja dado a ele para sempre, e sempre, e sempre. Amém, 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 aleluia.